Olá, hoje o tema é investimento estrangeiro no Brasil e por que ele sozinho não poderá recuperar os empregos e a economia do país. Mas antes, vou fazer aquele tradicional pedido, que você se inscreva no canal Como Enfrentar a Direita no Brasil, toque no sininho e receba sempre as notificações de novos vídeos neste espaço. O Brasil é um país de enorme potencial. O Brasil é o sexto país em população no mundo e o quinto em território. Tem uma enorme diversidade climática, terras que não faltam para a sua agricultura e riqueza mineral. Acontece que o nosso país, que tem mais de 200 milhões de habitantes, portanto não é um país pequeno e tem que ter necessariamente uma indústria forte, vive um processo de desindustrialização desde os anos 80. Esses últimos 40 anos não foram exclusividade do Brasil, não. Os Estados Unidos também. E agora descobrem que as políticas neoliberais de financiarização do capitalismo ocidental, essas políticas fizeram com que os Estados Unidos perdessem a liderança industrial para a Ásia, em especial para a China. É óbvio que no caso norte-americano, eles mantiveram ainda o complexo industrial militar, mas perderam liderança tecnológica, perderam o processo industrial e agora vem o buraco em que se meteram. Tem ainda muito poder, mas uma difícil recuperação em frente ao gigante chinês que se industrializou. O Brasil vive o mesmo processo, em coisas simples. O Brasil foi se desindustrializando aos poucos. A participação da indústria na economia brasileira vem decaindo desde os anos 80. São coisas simples. Se você pegar, o Brasil não fabrica mais lâmpadas. É verdade. O Brasil fabricava aquelas lâmpadas incandescentes. Na mudança tecnológica para o LED, o Brasil ficou para trás. Hoje ele importa, ou seja, as indústrias não se interessaram e não tiveram incentivo para alcançar o novo patamar tecnológico. Nas pilhas, a mesma coisa, grande parte das pilhas mais modernas são feitas fora do Brasil e você vai por aí, não vou falar nem em semicondutores e na área tecnológica, porque nisso o Brasil ficou muito para trás. Houve uma ligeira recuperação da indústria brasileira na época dos governos do PT, mas muito baseado em setores como petróleo, indústria naval e os setores que fazem o beneficiamento da agropecuária, portanto, a exportação das carnes, dos frangos, de tudo isso. Mas um processo de política industrial o Brasil não teve nesses últimos 40 anos que pudesse fazer frente a uma soberania necessária para uma nação do nosso tamanho. Muito bem, o que aconteceu nesse processo? Nós ainda tivemos a exportação de serviços na área da construção civil, essa toda desmontada a partir da Operação do Lava Jato, e a exportação do agronegócio. Acontece que não adiantará só esperar o investimento estrangeiro. Por quê? Esse investimento estrangeiro tem, por natureza, o mundo inteiro para optar pelo seu investimento, pela sua chegada em determinado país. O que nós estamos vendo é um esvaziamento industrial do país a partir da queda da renda da sua população. O mercado brasileiro, que é um mercado muito interessante, se tiver renda, com mais de 200 milhões de habitantes, é um mercado em decadência desde 2014, 2015 para cá. Isso faz, por exemplo, com que o investimento estrangeiro, ao analisar a nossa situação, tenha vários motivos para não vir num primeiro momento. Primeiro, a falta de mercado interno e atratividade. O brasileiro tem perdido renda, portanto, tem consumido menos. A área industrial, quando você vê a produção de cimento, quando você vê a produção automobilística de aço do Brasil para o mercado interno, tem caído muito. A falta de uma política econômica definida, o que nós temos até agora, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro, uma política de desmonte do Estado, mas nada que seja colocado efetivamente no lugar, a não ser a lucratividade de alguns poucos grupos ligados à área financeira, ao agronegócio e essas empresas recém-privatizadas. Um outro ponto é que, a partir de agora, será mais difícil a permissão de transferência de tecnologia por parte dos países que detêm essa tecnologia para o terceiro mundo. Esse foi um ponto que desenvolveu enormemente a China. A China abriu seu mercado de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, segundo o último censo chinês, mas ele foi abrindo o mercado, principalmente a partir ali final dos anos 80 para os anos 90, com a exigência, você tem acesso ao mercado, mas você tem que ter como sócio um grupo chinês e tem que transferir tecnologia. A China foi se apropriando dessa tecnologia transferida. Hoje, os Estados Unidos já veem com maus olhos esse tipo de política porque viram como os Estados Unidos fortaleceram os seus rivais industriais
na China, no Vietnã, na Coreia do Sul, em tudo isso. Agora, a transferência de tecnologia será mais difícil, será mais fácil você ter empresas, quando a renda do Brasil melhorar, que queiram vender aqui seus produtos, mas transferir a tecnologia será mais difícil. E um outro ponto é que o próximo passo da industrialização é a chamada tecnologia 4.0, a indústria 4.0, e nisso o Brasil está muito atrasado. O Brasil vai precisar recuperar, investir em determinados setores para ter tecnologia de ponta nesses setores. Desmanchou a sua indústria naval, desmanchou a sua indústria do petróleo e a sua exportação de serviços na área da construção civil. Recuperar isso não será fácil. Agora, não é verdade o que se coloca muito na economia brasileira, que nós teríamos que fazer mais reformas para alcançar um patamar de melhoria do emprego. A crise social brasileira é muito grave. E esse ponto que faz com que o Brasil faça uma política hoje econômica diferente do resto do mundo, que bota o Estado para investir, que sabe que após a pandemia precisará de muito investimento público para retomar também a economia privada, faz com que o Brasil esteja completamente na contramão. E o que esses economistas, e muitas vezes a mídia diz, é o seguinte: olha, nós precisamos fazer mais reformas neoliberais para dar resultado. Em resumo, é o seguinte: deu tudo errado até agora, mas nós precisamos aprofundar o que deu errado para que um dia dê certo. Isso não tem lógica. Foi feita a reforma trabalhista tirando direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência tirando direito dos futuros aposentados. Você tem o licenciamento ambiental sendo destruído no Brasil. Você tem uma série de ações que fazem com que a força do capital se aproprie mais da renda nacional, e tudo isso desabando com a renda do trabalhador e do mercado interno. Então, aprofundar isso não é a solução. Reverter e começar a reverter isso é a solução. E por que o investimento estrangeiro vem para determinado país? Vem pela previsibilidade, pela estabilidade e por ser o mercado. Não importa, muitas vezes, para o investimento estrangeiro, se o governo é mais à direita, um pouco mais à esquerda, desde que ele tenha previsibilidade e estabilidade para o seu investimento. É tudo que o país não oferece hoje. O país tem um mercado interno caindo e tem pouca previsibilidade da sua política econômica. Porque muitas vezes você olha e diz o seguinte: mas determinada empresa está indo para um país é governado mais à esquerda, tal, é se ele tem ou não estabilidade. Não importa para ele se é mais à esquerda ou mais à direita. Qual é a regra do jogo? É essa. Eu posso ter o meu investimento naquele lugar? Posso. Eu vou para lá. Agora, no Brasil, por mais que se queira que o capital se aproprie cada vez mais da renda do trabalho, não se oferece estabilidade, porque você oferece um mercado em decadência, você oferece o empobrecimento da população. Esse é um ponto central. Sem a volta do investimento público e da retomada de alguns setores estratégicos por parte de um futuro governo a partir de 2023, você não terá um investimento produtivo estrangeiro novo. O que você tem são empresas que vêm comprar estatais já prontas, já com mercado, já monopolizadas. É muito fácil você querer comprar a Eletrobras, você querer comprar uma outra concessão que já está pronta. Mas investir numa nova fábrica, num outro grau de tecnologia, num processo que desenvolva o Brasil, só quando você tiver investimento público que recupere o mercado interno e também uma política de reversão de algumas concessões que foram feitas nos últimos anos. Tirar a privatização desses setores, fazer com que a Petrobras volte a ter importância estratégica na cadeia de petróleo. O Brasil vai ter que enfrentar esse debate. E só pode enfrentar esse debate com um governo progressista e que tenha uma base parlamentar forte para evitar o que está acontecendo. Hoje, o resultado da eleição de 2018 foi catastrófico, não só no Executivo, mas também no Parlamento. O Parlamento hoje faz todas as ações contra o mercado interno, contra o trabalhador, contra o meio ambiente, a favor de determinados grupos. Reverter isso significa que as bancadas dos partidos progressistas terão que ser maiores em 2018, e em 2022, aliás. E isso é fundamental para dar sustentação a um eventual governo progressista a partir de 2023. Eu agradeço muito a sua participação. Nós voltaremos com outros dados da atualidade brasileira. Eu, Marco Antônio Monteiro, espero encontrar você daqui a alguns dias neste canal.